Velho, vida louca lá em São Paulo é os motoboy que anda de qualquer jeito, o pessoal fala, esse cara ainda tem a vida louca. Agora, você tem um trabalho completamente diferente e maravilhoso que leva esse nome Vida Louca. Fala um pouco pra gente, Flavinho. Olha, o Ministério Vida Louca, na verdade, já se tornou um ministério lá da Mocidade, né? O Ministério Vida Louca hoje, esse nome é exatamente porque é um nome que está na boca das pessoas que a gente quer atingir, né? Que está nessas pessoas que são usuários de drogas e tal. Então, o Ministério Vida Louca hoje, ele veio para somar na Mocidade, para realmente ser um canal de Deus na vida dessas pessoas que têm principalmente o vício com o crack, com a cocaína, né, que já perderam completamente o respeito com a família e com a sociedade. Vive à margem, né? Já vivem, a maioria deles já vivem na rua, já vivem ali na Cracolândia. Então, o Ministério foi levantado exatamente para isso, para atingir esse público, né? E esse ministério, ele tem essas vertentes, que é fazer essa ponte desse usuário com a casa de recuperação e também o suporte às casas de recuperações, né? Eu até te perguntar isso porque quando eu fiquei sabendo sobre esse ministério, me explicaram que vocês resgatam o drogado, indicam ele a uma clínica, mas a clínica também é resgatada por vocês muitas vezes. Tem faltado vagas nas clínicas em Belo Horizonte? Como é que tem sido essa questão de você encontrar a clínica? Eu pergunto isso porque sei que em São Paulo, na cidade onde eu morei, ou a clínica é particular de um custo muito elevado, então aí a pessoa tem que contar com uma família, ou até mesmo com uma estrutura profissional que consiga pagar, ou então ele tem que procurar vaga mesmo, porque as clínicas que seriam privadas, mas que vivem de doações, vamos dizer assim, elas estão muito superlotadas. Acontece isso aqui também, Flavinho? Olha, acontece sim. A gente estava até conversando ontem lá, ontem nós fizemos uma visita a uma casa, né, uma casa de recuperação, e a falta de vaga é muito nítida, mas nós percebemos que os líderes dessas comunidades terapêuticas são pessoas que têm um coração muito grande. Né? Então, quando você vai fazer essa ponte, vai falar que tem um jovem que estava na rua, que quer sair das drogas, eles sempre abrem vaga para mais um. Né? Assim, por mais assim, lógico que tem o seu limite. Né? Mas é que nem coração de mãe, né? É igual coração de mãe. É porque hoje o governo ele regulariza todas as casas, pelo menos a Agência Nacional de Saúde procura regularizar todas as casas de recuperação, que são centros de tratamento terapêutico. Né? Mas o governo de Minas saiu à frente, inclusive nessa área, quando fez parcerias com as nossas ONGs. E, inclusive, na Lagoinha, nós temos uma dessas casas de recuperação, que é exatamente o CREDEC. Né? Então, criou-se um conselho estadual e depois, posteriormente, criou-se um conselho nacional para atender essas comunidades terapêuticas. E o governo hoje ele faz parcerias no sentido de bancar algumas vagas, né? Então, sempre tem vaga. É óbvio que você acaba tendo a demanda, né, para a vaga é muito maior do que a oferta de vagas. Realmente, você falou a respeito do governo de Minas, o governo de Minas saiu na frente, sim. Hoje o programa dele contra as drogas é um programa exemplo, ele realmente tem investido bastante. O que a gente tem, de certa forma, de resistência ou de empecilho à ajuda do programa do governo, que é o seguinte: para o governo apoiar uma casa ou uma pessoa que está nessa situação e ele chegar a internar, a família também tem que abraçar. Então, o tempo que o interno estiver nessa clínica de recuperação e o governo estiver bancando essa bolsa, a família tem que participar das reuniões. E parece que nessa bolsa tem até o valor da passagem para a família ir visitar o interno. Mas e quando acontece de uma pessoa não ter família, teoricamente, ele vive na rua, como o Flávio disse, é o caso do então, nosso ministério hoje. Eles vão para a rua por justamente a família não aceitar mais. Sim. Então, muitos deles têm famílias que residem aqui em Belo Horizonte mesmo, mas mesmo com esse programa, a família fala assim, olha, dessa pessoa eu não quero saber mais. Ou você volta para casa tratado, transformado, ou você não aparece mais. Então, a gente fica meio... Nesse caso, não consegue parceria com o governo. Não consegue, porque a família não quer ajudar mais. Então, a gente tem que procurar as que vivem de doação, que são as abertas, que ainda não conseguiram. Que são mais difíceis de encontrar? São mais difíceis porque
quando elas ainda não entraram no programa do Porque governo... estão mais na clandestinidade, né? A verdade é essa. É porque elas... As clínicas que não são regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde, elas vivem mais na clandestinidade. Não no sentido pejorativo da clandestinidade, mas no sentido de que não tem um reconhecimento da ANS. Então, acaba que eles não têm como, por exemplo, viver com parcerias do governo. Aí é a igreja que doa, é a família do interno que doa. E acabam colocando um monte de gente num lugar só, né? Hoje, algumas clínicas são criadas, então demora, igual você falou, há um tempo a regularizar. Esse tempo, às vezes, pode ser de 1 ano. Então, neste 1 ano, que eles vão ver só de doação, é um ano que vai ser bem difícil. Eles vão precisar mesmo da ajuda da população. A população, às vezes, não é tão sensível. Igual o pastor Flavinho falou, achei bem legal que o coração deles igual a frase que você falou, coração de mãe sempre cabe mais um. Então, geralmente, eles têm uma porcentagem X que pode vir com bolsa e outra porcentagem, não, a família vai ter que ajudar. Mas acaba sempre superando a porcentagem de bolsa. Mas o maior. fato é que a gente precisa ter mais pessoas fazendo o que vocês estão fazendo, né? O Ministério Vida Louca, pelo menos assim, dá o primeiro passo. Porque muitas vezes, o dependente químico, o morador de rua que vocês vão encontrar, ele não necessariamente precisa ir para uma casa de recuperação. Muitas vezes vai achar gente que consegue ter um apoio, consegue sair da casa de recuperação, participando de reuniões, de conversas, não é? Sim. Porque existe também, porque o tratamento terapêutico não necessariamente precisa passar por um período de internação na casa de recuperação. Pode ser, por exemplo, vocês vão lá na rua, fazem um evangelismo, resgatam. A gente sabe que quem liberta é Jesus mesmo. Você pode deixar o camarada morar na casa de recuperação. Se Jesus não encontrar com ele ou ele encontrar com Jesus, ele não vai ter a vida transformada, né? Então ele pode viver lá dentro e não resolve. Então vocês têm que fazer isso. O trabalho de vocês eu vejo que é mais isso, né? De ir evangelizar e tentar ajudar trazendo alguma ferramenta que pode ser útil, né? As clínicas que a gente trabalha, que a gente tem esse apoio, todas, claro, a gente parte de um princípio que tem que ser cristãs. A gente está lá para que elas tenham um encontro com Cristo. Sim. E durante essa triagem, quando elas vão entrar nessas casas, a pessoa não pergunta para ela, você quer se libertar da droga, você quer se libertar desse vício? Não. Quando você quer ter um encontro com Deus, a premissa você vai vir aqui para ter um encontro. E para ilustrar isso que você está falando, enquanto você está falando, a gente vai mostrar algumas fotos, parece que foram feitas ontem no trabalho evangelístico que vocês fizeram, né? Isso. Então a produção vai mostrar as fotos, enquanto as fotos aparecem, vocês vão falando, vão narrando. Pode mostrar as fotos, por favor, Isamar. Foto legal. Então essa é a foto de batismo, no caso. Isso, a gente foi fazer uma visita. Ele é o Vinícius Zulato batizando? Ele mesmo. Ontem ele esteve com a gente lá. Esse aluno confessou que tinha o desejo de ser batizado. E o pastor Vinícius falou, já que a gente tem uma piscina aqui, por que não te batizar Isso agora? foi aonde, essa foto? Na comunidade terapêutica Mais Que Vencedores. em Porque Santa Luzia. essa casa aí, na verdade, a gente levou um morador de rua através de um evangelismo. Pode ir passando, Isamar, as Né? fotos, por favor. A gente levou através de um evangelismo. Quando a gente levou esse dependente, a gente viu a necessidade da casa em produtos de higiene pessoal. Então, nós, da mocidade, levantamos, arrecadamos muito material. E a gente não foi com a intenção de batizar ninguém, fomos ontem... O responsável por essa casa é o pastor Sérgio Mazoc, não? Não, né? não, que é responsável é o Diego Aguiar. É um rapaz também que passou pelo CREDEC, foi usuário de crack durante 15 anos, de 11 anos de idade até os seus 26. E conheceu a Cristo. Ele foi usuário de crack e hoje ele é o responsável Hoje por ele é o essa clínica. responsável, né? E Não, cara, quando Jesus liberta, Deus usa... É uma coisa que eu sempre tenho dito é o seguinte, na área que Deus mais te cura e te restaura, é a área que Ele vai mais te usar. Né? Então, por exemplo... Até ressaltei porque é interessante Serve para de quem está em exemplo, casa né? o exemplo disso, porque tanta gente dizendo que o crack, e a gente como cristão acredita até no que o Jean está dizendo, na reabilitação e até mesmo na efetivação do que ele foi reabilitado, com ênfase mesmo naquilo que Jesus faz, né? E até é excelente um testemunho desse, fica até uma pauta, né, uma sugestão de pauta à produção, porque esse rapaz é excelente você trazer aqui para uma demonstração. Quantas pessoas a gente conhece que estão viciadas em crack e que a própria família diz para ele, você não vai dar em nada, velho. Você não tem condição de sair disso. E muitos usuários também, eles acabam colocando a culpa em outras pessoas, impedindo que eles saiam dessa vida. Então, não existe desculpa, não existe culpados. Quando a pessoa quer, ela tem um encontro com Deus e ela tem a vida transformada. Basta querer. Né? E um exemplo disso é esse jovem.